Opa, então, como vocês podem ver no título, bom, eu já cheguei em 1 milhão investido já faz algum tempo e, bom, queria dar o veredito agora, né? Como que é ter R$ 1 milhão na conta e se eu já me aposentei, se eu me considero uma pessoa aposentada. Assim, R$ 1 milhão investido hoje em dia rendendo na renda fixa, né? Com a taxa de juros que está o Brasil ultimamente, a gente tem um rendimento ali de mais ou menos uns 8 a 10 mil reais por mês, né? E, bom, esse rendimento que vem para minha conta, né, dos meus investimentos, já é mais que suficiente para cobrir o meu custo de vida, o meu aluguel, a comida e qualquer outra coisa. Então, atualmente, né, eu já não trabalho mais para sobreviver, porque se eu continuar mantendo uma carteira que me renda 1% ao mês, eu já consigo custear tudo que eu preciso para viver. E eu diria que dá para viver, sim, muito bem para o resto da vida. Talvez não para o resto da vida, mas por bons anos, com 10 mil reais por mês. Bom, como eu cheguei aqui, é nítido aqui no canal, né? Desde o primeiro vídeo eu falo de como eu trabalho. Então, mais de 75% desse patrimônio que eu tenho foi prestando serviços para youtubers gringos e ganhando em dólar. Inclusive, eu sei que muitas pessoas perguntam, né? E os impostos e o leão, como que fica? E, bom, a realidade é que no Brasil, quando você exporta serviço, você tem uma tributação muito baixa, porque é muito incentivado aqui no Brasil, pelo menos pelo que aparenta, né, a legislação, você é muito incentivado a exportar serviços e ganhar em uma moeda forte, porque na legislação brasileira, né, na legislação tributária, você fica isento de vários impostos quando você declara sua renda como exportação de serviço, que é o meu caso, né? Eu presto serviços que vão ser utilizados fora do Brasil. Então, os vídeos que eu edito vão ser utilizados fora do Brasil, vão ser assistidos por um público estrangeiro e são feitos para uma empresa estrangeira. Então, é uma exportação de serviços. E para isso você tem muito incentivo fiscal, é por isso até que eu pago uma alíquota super baixa de imposto e nunca me senti incomodado de pagar imposto. Antes eu até pagava uma alíquota maior, porque eu não sabia de algumas coisas, estava com um contador um pouco desatualizado, então eu pagava 6%, né? Subiu depois para perto ali de 10, 11%. E depois, quando eu troquei de contador e comecei a fazer a declaração correta das coisas, a alíquota abaixou para 3% apenas, mesmo sendo uma empresa que fatura mais de 50 mil reais por mês. Beleza, dito isso, né, já esclarecendo a parte de impostos aqui, que é sempre uma dúvida aqui da galera, vamos passar para estilo de vida, né? Cara, meu estilo de vida não mudou, assim, radicalmente. Tudo bem, agora eu aluguei um apartamento melhor, né, fiz várias compras, estou fazendo agora um estudo de gravação para eu conseguir gravar melhor os vídeos aqui do YouTube, as aulas do meu curso, os vídeos para membros. Eu quero fazer um estúdiozinho de gravação, só falta chegar a minha mesa, e daí eu vou trabalhar um pouco na iluminação ali, no setup, para que eu consiga usar o meu outro microfone, né, que agora eu estou usando esse daqui, que é o microfone da câmera, né, que a câmera ali é uma DJI Osmo Pocket 3, e esse é um DJI Mic 2. E eu uso ele para gravar vídeos assim ao ar livre, mas quando eu estiver no meu estúdio de gravação, eu quero gravar com o microfone da Shure que eu tinha comprado e que tá meio jogado lá faz um tempo, né? Faz alguns vídeos que eu não gravo com ele. E por que essa trajetória foi tão fácil para mim, né? Por que eu consegui bater esse marco tão rápido na minha vida? Eu comecei a trabalhar para gringos ali em 2000, eu não lembro o ano, mas eu sei que foi com 18 anos, acho que foi 2022. Então eu comecei ali com 18 anos e com 21, né, o ano passado eu bati já o marco de R$ 1 milhão investidos. Uma parte desse dinheiro também foi aqui com o canal do YouTube, né, o AdSense, a parte de membros e também um pouco da venda de curso, mas essa parte representa, eu acho que em torno de 25% do montante total que eu tenho. Então 75% do montante foi apenas prestando serviço para o exterior, sem aparecer. Eu não tinha rede social, eu só precisava de um Discord ali para me comunicar com os clientes gringos e uma conta para receber esse dinheiro, que no caso eu usava a minha conta do Inter, né? Inclusive tem vídeos aqui para membros e no meu curso explicando em mais detalhes, né, mais aprofundadamente, como que eu recebo esse dinheiro. E também não pagava taxa nenhuma para receber esse dinheiro, só pago a taxa quando eu for converter para real, mas também tenho a opção de deixar em dólar, em uma carteira em dólar e não pagar imposto não, né? Não pagar taxa nenhuma do recebimento desse dinheiro. Por que foi tão rápido
e eu diria que até simples, assim, no meu ponto de vista, né? Obviamente foi pela questão do câmbio, né? Então eu recebia uma moeda que era 5 vezes mais forte do que o real. Isso faz com que, tipo, 200 dólares são 1 milhão de reais, e 200 dólares, se você for pegar ali, né? Eu recebia uma média de 60, 70 mil dólares anuais. Então, 3 anos trabalhando, eu já conseguia chegar bem perto do marco ali de 1 milhão, que foi o que aconteceu. E quando a gente pega para a realidade dos Estados Unidos, 50, 75 mil dólares anuais não é um salário tão alto para a realidade de um país desenvolvido. Outra coisa que me ajudou bastante também foi, né, que impulsionou, eu teria chegado no 1 milhão de reais de qualquer jeito, né, se eu tivesse continuado trabalhando para gringos, mas o que impulsionou isso e fez com que eu chegasse mais rápido com 21 anos foi o fato da criação de conteúdo aqui e da venda do meu conhecimento, né, até porque nesses anos trabalhando eu acumulei muito conhecimento que eu não encontro na internet. E a competição aqui do Brasil é praticamente nula. Então, quantos outros iguais a mim tem aqui? Né? Quais outros canais aqui do YouTube relevantes com mais de 100 mil inscritos falam sobre edição de vídeos para gringa? Praticamente nenhum. Né? Eu sou o pioneiro nesse mercado aqui, passando esse conhecimento para frente. Né? Ninguém fez isso até eu ter feito. Por mais que eu conheça vários outros que nem eu, os que eu conheço são todos low profile, eles não têm nenhuma rede social relevante com muitos seguidores. Então é um conhecimento, sabe aquele conhecimento de rua, sabe? Que você só sabe quando você fala com alguém da área e normalmente não é tão fácil ter acesso a essas pessoas da área. Foi basicamente assim que eu acumulei muito conhecimento, né? Eu não tinha nenhum mentor aqui na internet para falar sobre isso, né? Não tinha nenhum canal aqui brasileiro que produzia conteúdo sobre isso. Existiam canais gringos, inclusive eu vi alguns canais gringos que eles faziam isso mais do ponto de vista americano, na perspectiva de um empreendedor americano. Como que um empreendedor americano usa esse mercado, né, que tem bastante demanda, que é a edição de vídeos, e combina isso com mão de obra baixa de países subdesenvolvidos como o Brasil. O americano vai lá, ele pega o cliente gringo e ele terceiriza esse cliente gringo para países como Brasil, Filipinas, Índia. Né? Então ele pega uma mão de obra barata e faz com que essa mão de obra faça o serviço, né, a demanda, e ele fica com uma porcentagem dos ganhos. Então, por exemplo, um cliente gringo paga 100 dólares por vídeo, ele paga para a pessoa, para o filipino ali, para o brasileiro, para o indiano, sei lá, 50 dólares e fica também com 50 dólares para ele, só fazendo essa intermediação. Isso é um mercado que é mais conhecido lá na gringa, inclusive tem pessoas na gringa que vendem curso de como você fazer isso. Enquanto aqui no Brasil a gente está bem atrás nesse mercado ainda, então praticamente não existe muita competição. Até em questão de agências que terceirizam trabalhos, né, eu poderia contar nos dedos das minhas mãos, assim, quantas agências existem no Brasil que fazem isso. Ainda mais para o nicho que eu trabalho, tem praticamente, sei lá, 3 ou 4, assim, no máximo. E todas eu conheço, ou eu conheço o dono, ou eu sou amigo do dono, né, ou eu pelo menos já vi como ela opera e conheço alguns funcionários, conheço alguns editores que trabalham para lá também, prestando serviço para essa agência que terceiriza trabalhos gringos, mas coisas muito pequenas, né? Coisa em muito pouca escala. E dito tudo isso, eu levanto a minha tese aqui de que acumular riqueza no Brasil é muito mais fácil do que em outros países, porque você saindo um pouquinho da curva, saindo um pouquinho da massa do brasileiro médio, você já consegue ter resultados expressivos, entendeu? Você não precisa ser um ponto muito fora da curva ali, com uma inteligência excepcional, para conseguir ter uma carreira bem sucedida no exterior ou, sei lá, vender algum produto seu aqui no YouTube. Pela falta de competição, se eu tivesse criado um canal no YouTube gringo, falando o meu salário em dólar, que eu ganhava prestando serviços para gringos, os gringos iam olhar e falar, ok, ele é um trabalhador normal. Não ia ser uma coisa, não ia ser grande coisa, entendeu? Ia ser difícil eu criar um produto em volta disso, criar uma comunidade em volta disso, porque não é um valor que brilha os olhos de um americano, entendeu? Mas brilha muito os olhos aqui dos brasileiros. Inclusive era um dos meus pensamentos, né? Antes de eu criar o canal aqui, eu queria criar um canal gringo, porque eu tinha aquelas ideias de, eu posso vender um curso em dólar, eu vou receber o RPM gringo e etc. A realidade é que se eu fizesse isso em outro país, eu não teria os resultados expressivos que eu tive aqui no Brasil e o meu vídeo não teria viralizado, provavelmente, porque a competição lá fora é muito maior.
né? Os mercados lá fora são muito mais competitivos, entendeu? As pessoas nos Estados Unidos têm uma mentalidade muito mais de empreendedor do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, só esse shifting de mentalidade de você sair de trabalhar para as outras pessoas e trabalhar para si mesmo, só isso já traz resultados para muitas pessoas, né? Uma troca de mentalidade simples, coisa que muito americano nasce com isso já, nasce com essa mentalidade porque eles estão inseridos em um país onde existem muito mais empresários, existem muito mais milionários, existem muito mais empresas, então naturalmente você já nasce com um instinto de que você precisa competir também, porque senão você vai ficar para trás. É só você ir comparando os números de uma... Assim, eu já trabalhei para vários clientes americanos e eu já vi em alguns analytics, inclusive do meu cliente atual, o quanto que eles fazem por mês, o quanto que o canal do YouTube deles fazem por mês. E são números gigantescos, entendeu? O que eu faço em um ano, eles fazem, sei lá, em um mês, às vezes em meio mês, em uma semana, entendeu? Então é uma realidade muito diferente aqui do Brasil. E quando você percebe isso, você começa a perceber o quanto de dinheiro está envolvido em várias coisas. No exterior, principalmente, porque com o câmbio, né, os números que lá não são tão grandes aqui se tornam gigantescos, mas no mercado em geral, inclusive até aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a maior parte dos negócios aqui do Brasil são uma cópia de negócios de outros países, entendeu? O negócio surge nos Estados Unidos e depois de alguns meses ou alguns anos ele vem parar aqui no Brasil também porque alguém copia essa ideia. Isso é muito comum, isso acontece em todos os mercados, até em filmes, em músicas, tudo começa em países desenvolvidos, depois vem para cá. E aqui no Brasil, pela falta de competição em muitos mercados, por exemplo, qual que é o meu grande competidor aqui, eu que produzo conteúdo para editar para gringos? Quem é o meu grande competidor da internet? Não tem, entendeu? Talvez surja, e vai surgir, eu conheço alguns, inclusive, que vendem cursos e fazem um conteúdo parecido com o meu, né? Mas exatamente igual o meu, não tem. Porque ainda não é um mercado que chegou muito aqui no Brasil, né? Muitas pessoas nem sabiam que isso era possível. Eu, alguns anos atrás, não sabia que isso era possível e alcançável, você prestar serviços para outros países. Então, é um mercado que está começando a chegar aqui e eu acho que nos próximos anos ele vai crescer bastante. Mas essa falta de competição faz com que canais como eu, pessoas como eu, consigam crescer algo a partir disso. Vou dar um exemplo de um mercado que já é um pouco mais saturado aqui no Brasil. Eu não diria saturado, porque poucos mercados são de fato saturados aqui no Brasil. Eu diria que a maioria dos mercados aqui no Brasil ainda estão nos seus estágios de desenvolvimento. Mas vamos passar por YouTube e Canal Dark. Canal Dark, né? E Canal Dark já é um nicho onde você consegue ver vários criadores de conteúdo falando sobre isso. Várias pessoas aqui do Brasil que criam canais Dark e têm resultados. Isso é um nicho muito mais explorado aqui no Brasil do que simplesmente edição para gringos. Mas é uma coisa que veio da gringa, entendeu? Provavelmente algum brasileiro viu algum canal gringo, nossa, esse cara criou um canal Dark, tentou, conseguiu e começou a criar conteúdo sobre isso também aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil as coisas são muito recicladas, entendeu? E é muito difícil, a maioria das pessoas não tem essa mentalidade de, tipo, criar um negócio em cima da sua própria profissão, entendeu? Eu conheço vários outros editores que também editam para gringos e eles nunca pensaram em produzir conteúdo para a internet falando sobre isso. Poderiam, eu conheço editores com resultados mais expressivos que eu, mas nunca criaram conteúdo. Uma coisa que, assim, nos Estados Unidos, pô, o cara, nos primeiros resultados dele, ou até quando ele não tem resultado, ele já estaria criando conteúdo. Porque essa parte de ser empreendedor é algo que é muito mais nativo da mentalidade deles do que aqui do brasileiro. O brasileiro, ele, na maior parte das vezes, ele só quer sobreviver, entendeu? Enquanto o americano, ele já pensa mais em outras coisas, porque ele não precisa se preocupar com as necessidades básicas, né? E as poucas pessoas aqui do Brasil que passam para essa mentalidade de mais empreendedor, de criação de conteúdo, colocam a cara na internet, começam a postar vídeo diariamente, a maior parte dessas pessoas dá certo, se elas continuarem por tempo suficiente, ou se elas tiverem realmente algo relevante para falar. E quando você de fato entra no mercado, agora que eu entrei no mercado aqui de, sei lá, de ter um curso, de ter um canal no YouTube, de ter uma área de membros, de ser um influencer no geral, né, um influencer, um youtuber, agora eu percebo o quanto de dinheiro que gira aqui. Youtubers aqui no Brasil que tem o seu próprio treinamento ou que vendem alguma coisa, a maioria deles já está no faturamento ali de 100 mil reais por mês. Não é fora do comum, tá? Eu não estou falando aqui de youtubers que pegam
10, 20, 100 mil visualizações por vídeo. Não, cara, eu tô falando de pequenos empresários que às vezes pegam menos de 1000 visualizações por vídeo e conseguem ter um negócio que rende para eles 100 mil reais todos os meses. Por quê? Porque não tem muita competição, você meio que conhece cada influencer, cada figura ali de cada parte, né? Aqui na parte de edição de vídeos para gringo eu poderia nomear mais uns 2 ou 3 que eu conheço e é isso, entendeu? Não tem muita gente criando conteúdo desse tipo. Inclusive você vê várias pessoas até de um nicho um pouco diferente do meu, né, de canal Dark, a pessoa nem tem resultados tão expressivos assim com o canal Dark no YouTube. Às vezes o cara tá fazendo, sei lá, 5, 6 mil reais por mês com o canal Dark, cria um canal no YouTube e começa a vender um produto e agora tá fazendo 50, 70 mil reais por mês com a venda desse produto. Por quê? Ele não tem concorrência, muitas pessoas no Brasil se interessam em ganhar 5, 6 mil reais e ele cria um negócio a partir disso. Às vezes ele nem é tão profissional assim, às vezes ele nem tem resultados tão expressivos, mas ele botou a cara, entrou no mercado e multiplicou a renda dele em várias vezes. Acho que principalmente quando você entra nessa parte de vendas, agora eu tô entrando mais nisso, né? Antes de vendas e de ensinar as outras pessoas a seguir uma profissão, você percebe o quão, às vezes, o dinheiro vem fácil para você. Nos últimos anos, a maior parte do meu dinheiro veio por causa das minhas horas trabalhadas, né? E agora, como eu tenho meu próprio treinamento, os vídeos aqui do YouTube, a monetização do YouTube e tudo, é a primeira vez na minha vida que, de fato, eu estou ganhando dinheiro dormindo. Então, às vezes, eu acordo e tem notificação de venda. Às vezes eu acordo e vou ver lá o quanto eu fiz de monetização do AdSense no YouTube no dia. Então é muito interessante isso, né? E eu poderia ter continuado com a minha mentalidade de não querer virar um empreendedor e só fazer um negócio. Porque aqui no Brasil a gente tem muito essa mentalidade de escassez. Muita gente, principalmente quando eu criei o canal aqui do YouTube, olhava pro meu canal e falava, caramba, ele vai explanar o mercado inteiro, vai saturar o mercado e vai perder a fonte de renda dele. Enquanto o que aconteceu foi completamente o oposto. Eu trouxe mais pessoas para o mercado, várias pessoas que eu conheço agora estão também trabalhando nesse mercado, estão ganhando em dólar e eu aumentei a minha renda, porque eu estou agora agregando valor para as pessoas. Algumas pessoas da minha posição iam se sentir especiais e não iriam querer compartilhar isso com outras pessoas porque poderia comprometer a própria renda delas, né? Isso é um pensamento absurdo, né? Mas tem gente que pensa assim, como se a pessoa tivesse que, tá ligado, manter todos os segredinhos que ela tem ali sobre o mercado de edição de vídeos para gringos numa caixinha e não pudesse compartilhar isso com ninguém. Eu pensei exatamente o oposto, eu vou compartilhar isso e vou criar um negócio a partir desse compartilhamento. Isso é uma coisa que você vê muito mais nos Estados Unidos, né? Tanto que eles têm muito mais criadores de conteúdo do que a gente tem. Tanto que eles têm muito mais empresários, eles têm muito mais milionários do que a gente tem. Às vezes aqui no Brasil falta um pouco disso no mindset das pessoas, né? Mas bom, voltando agora um pouco mais para a minha área pessoal aqui, quais são os meus próximos objetivos, né? Se eu já estou satisfeito, se eu realmente vou aposentar e não vou fazer mais nada na minha vida, eu acho que não. Eu acho que agora com o canal do YouTube aqui, com o meu treinamento, né, com o Remote Editors Academy, eu encontrei um novo propósito. Agora eu posso ajudar outras pessoas e ser recompensado financeiramente por causa disso. Eu não preciso mais ser aquele editor solitário que ficava trancado no quarto editando para gringos. Eu tenho um canal de comunicação e eu posso fazer isso uma coisa rentável e também um propósito. Eu não quero que o meu grande propósito de vida seja editar vídeo de Minecraft e de Roblox, entendeu? Não quero isso para minha vida, né? Eu sinto que agora com o canal do YouTube eu posso fazer algo maior, algo que me preencha mais e algo que ajude milhares de pessoas talvez. Eu ainda me sinto meio leigo em muitas áreas da minha vida, tanto profissionais, na maior parte delas profissionais, né? Eu não sou um grande investidor, eu não sei investir, mas estou correndo atrás de aprender mais sobre isso. Inclusive vou trazer atualizações aqui no canal conforme eu for aprendendo a investir melhor e eu for investindo em coisas diferentes. E na parte de marketing também, em criação de conteúdo, todo conteúdo que eu produzo é orgânico, todas as vendas que eu faço são orgânicas. E eu inclusive eu só posto conteúdo aqui no YouTube, eu não posto conteúdo no Instagram ainda, mas pretendo ir para o Instagram também. Futuramente. Futuramente não, né? Mês que vem eu pretendo começar a postar conteúdo no Instagram e eu também queria aprender sobre anúncios online, né? Fazer anúncios. Já fiz anúncios numa parte da minha vida ali, mas nunca deram certo, nunca me deram lucro, eu vendia qualquer tipo de produto também. Agora eu tenho um produto próprio, então
é mais fácil, eu tenho um produto próprio, tenho uma audiência, então fica mais fácil você fazer um tráfego pago. Inclusive outros criadores do mesmo tamanho que eu aqui na plataforma já fazem tráfego pago há algum tempo e eu quero começar a aprender um pouco mais sobre esse mercado, né? Tem um gato na minha frente caçando alguma coisa e eu chuto que é uma cigarra. Mas eu acho que é isso, o vídeo é basicamente esse. Né? Investi 1 milhão com 21 anos, mas não me aposentei e não pretendo me aposentar, né? Eu sou bem novo ainda para pensar nesse tipo de coisa. Eu acho que a criação de conteúdo me deu um novo propósito na minha vida e é muito interessante, né? Empreender é bem divertido, né? Porque antes o meu empreender era ficar na frente de uma tela cortando vídeo de Minecraft. Agora o meu empreender envolve me comunicar com outras pessoas, vendas e comunidade e tudo isso, né? Que envolve um youtuber. Mas acho que é isso, esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.